Filipenses capítulo 2, e vamos ler desde os versículos 1 até o versículo 18, como é nosso hábito, e o Tiago vai fazer o favor de ler esta passagem mais uma vez. Daqui a um bocado já sabemos a passagem de cor, não é? Exato. É a vantagem de estarmos sempre a ler a mesma passagem várias vezes. Chegamos a uma certa altura, ficamos tão familiarizados com ela que já sabemos de cor. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Retendo a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E, ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgue e me regozijo com todos vós. E vós também, regozijai-vos e alegrai-vos comigo, por isto mesmo. Graças a Deus. Como eu disse há pouco, é uma alegria nós termos as crianças connosco. Elas agora estão de férias e estão aqui. Isto é muito importante para vocês, tomem muita atenção. Porque vocês há bocado estiveram a ver nós estarmos a orar. E sabem que orar é muito importante, porque orando nós estamos a falar com Deus. E é muito importante nós podermos falar com o nosso Deus. Porque Ele gosta de nos ouvir, Ele gosta de estar connosco. E a oração é isso, é nós falarmos com Ele, falarmos das coisas boas que Ele nos tem dado e agradecermos, porque nós devemos agradecer. Ele é que nos criou, Ele é que nos amou e também preparou tudo para nós podermos ser salvos e nos salvou. E além disso, Ele também está disponível para nos ajudar nas nossas dificuldades. E portanto é muito importante vocês desde pequeninos poderem aprender isto, de que Deus está lá e que está sempre disponível para nós, e é importante a gente orar a Ele todos os dias, logo de manhã quando a gente se levanta, e falarmos com Ele, agradecendo-lhe as coisas e pedindo-lhe coisas também, porque Ele também nos autoriza a fazer isso. E agora chegou a altura da gente estudar a palavra de Deus. Através da oração nós falamos com Deus, através da Bíblia, e Ele fala connosco, e portanto se a gente quiser saber o que Ele diz, estudamos a palavra de Deus. Então é muito importante agora vocês estarem com atenção ao estudo da palavra de Deus. Também, certamente que se aperceberam há pouco, que o Tiago vai até à Bulgária. É Bulgária, não é? Vai até à Bulgária esta noite, de madrugada, vai viajar até lá e vai estar 10 dias fora. Nas vossas orações, lembrem-se dele, e que o Senhor o use. E eu sei que é assim, nós temos já que andar com Deus. Quando andamos com Deus, Deus usa-nos, naturalmente. E é isso que vai acontecer certamente, e o Senhor vai ser glorificado. Por outro lado, também gostava de dizer que o Cristóvão, lá de Angola, escreveu e comunicou-me que espera vir em junho e espera estar connosco no RJC. De maneira que foi isso que eu percebi daquilo que ele disse. E manda saudações para todos e, portanto, está dado o recado. E então agora vamos a Filipenses capítulo 2. Certamente que se vocês vão se recordar que nós ficamos no versículo 14. No versículo 14 nós fizemos ali um pequeno toque no versículo 14, mas eu gostava de considerar alguma coisa mais no versículo 14. Não percam a floresta ao verem a árvore. Eu já disse isso antes,
E com isso eu quero dizer que, ao estarmos a olhar para um versículo, não percamos o contexto. E o contexto desta passagem tem a ver com duas coisas, fundamentalmente. A primeira, como nós já vimos, é que o apóstolo Paulo disse: já que eu fico cá, que era bem melhor para mim, muito melhor eu partir, mas já que eu fico cá, que ao menos eu seja proveitoso para vós. E então eu ficando cá, eu quero vos dar alguns conselhos para vocês saberem como é que se vive a vida cristã de uma forma vitoriosa. A segunda coisa que está inserida nisto foi, ele começa, ao querer ensinar os crentes, ao querer lhes dar os bons conselhos, começa a fazer uma coisa muito importante. Olha, para vocês serem vitoriosos, é o contrário do mundo. O mundo lá fora diz: afirma-te. O mundo lá fora diz: exalta-te, cresce, manifesta o teu poder. Pois eu quero vos dizer que na vida cristã é exatamente o contrário. Anula-te, humilha-te. E então toda esta passagem fala acerca do valor e da importância da humildade e dá-nos exemplos de humildade, o maior dos quais é o Senhor Jesus Cristo, que nós já vimos. E se nós formos humildes, se nós formos humildes, se tivermos a preocupação de sermos humildes, nós vamos estar vacinados para duas coisas que são um flagelo, ou podem ser um flagelo na igreja, que são, como nós vemos no versículo 14, a murmuração e a contenda. E muitas vezes nas igrejas existe murmuração e existe contenda. Sabem porquê? Por falta de humildade. Quando há humildade, não há murmuração. E quando há humildade, não há contenda. Mas vamos então pensar um pouco no versículo 14 sobre o significado disto. O que é... Eu vou ler uma vez mais a passagem. Versículo 14. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Isto aqui é um universo de pensamentos e eu até gostava de começar logo por dizer este pensamento muito importante. É possível nós sermos ativos. É possível nós servirmos. É possível nós servirmos a Deus. É possível nós servirmos os crentes. É possível nós servirmos a igreja. É possível nós servirmos no mundo. Levando o Evangelho ao mundo, às pessoas. É possível servirmos. É possível sermos ativos e termos um espírito de queixume. Sempre a murmurar. Sempre a murmurar. Isto é muito mau. E ele diz: tudo o que fizerdes, tudo, é tudo, fazei sem murmurações. E eu queria agora dizer o seguinte: e o que é murmurar? É queixar. O que são murmurações? São queixumes. É o espírito de queixume. Por vezes eu encontro pessoas que se dizem crentes e só se queixam. Algumas até não têm mais nada no discurso senão queixar-se. Queixam-se disto, queixam-se daquilo. Alguns queixam-se do tempo, alguns queixam-se da vida, alguns queixam-se dos outros, alguns queixam-se disto, queixam-se daquilo. É uma série de queixumes que as pessoas têm. Queixar. E o queixar, sabem de onde é que deriva? Esta tendência para nós nos queixarmos, sabem de onde é que ela emana? Emana de uma coisa muito simples: insatisfação. Só se queixa quem está insatisfeito. Vocês já viram alguém satisfeito queixar-se? As pessoas satisfeitas nunca se queixam. Quando o indivíduo está satisfeito, a palavra diz tudo. Satisfeito está, não há nada a queixar. As pessoas que se queixam são pessoas que estão insatisfeitas. No entanto, o que é que acontece? Acontece muitas vezes isto. Nós encontramos pessoas que se dizem crentes e com um espírito de queixume, sempre a queixarem-se. E, no entanto, chegam a um culto como este e antes de nós estarmos a estudar a palavra de Deus, cantam cânticos como os que cantamos no início deste culto e, ao cantarem, são capazes de cantar um hino como este. Estou satisfeito com Cristo, porque Ele minha alma salvou. Será verdade que estão satisfeitos com Cristo? O cântico não condiz com a vida. O cântico não condiz com o comportamento. É tão fácil dizer que estamos satisfeitos quando a nossa vida mostra uma insatisfação
contínua, permanente. Nunca estamos satisfeitos e por isso nos queixamos. Portanto, o queixume tem a ver com a insatisfação. Por outro lado, temos as contendas. E as contendas são disputas. É muito triste haver disputas na igreja. Aliás, eu queria chamar a vossa atenção para isto. Eu, inclusivamente, estava a ler, que não tinha nada a ver com este assunto, mas eu estava a ler nas minhas leituras normais que leio diariamente, e nessas minhas leituras li uma coisa curiosa a este respeito que eu gostava de citar. E que é o seguinte: o crente nunca está a competir com outro crente. Não temos isso na Bíblia. Nós não competimos com os outros. E porque ele não compete com os outros, nunca ninguém, quando isto acontece, quando isto é verdade, se ele não compete com os outros, é impossível alguém competir com ele. E eu quero dizer isto, é impossível alguém competir com ele com um significado duplo. Sabem que a língua portuguesa é muito dada a isso? Com um significado duplo. Em primeiro lugar, ele não dá hipótese que alguém compita com ele. Porque ele não compete. Em segundo lugar, ninguém compete com ele, quer dizer, ele é o maior. Entre aspas. Ou seja, ele é fantástico. Ele é o melhor. Ninguém lhe faz sombra. A melhor maneira de tu seres o campeão é tu exatamente não ter espírito competidor. Se tu quiseres ser um vencedor no mundo, tens que competir. Se tu quiseres ser um vencedor na vida cristã, tu não podes competir. E isto é muito importante. A vida cristã é uma vida fantástica. A vida cristã é uma vida de paradoxos. A vida cristã está cheia de paradoxos. Como eu tenho dito muitas vezes, temos que subir para descer. Ou temos que descer para subir. Temos que morrer para viver. Estão a ver? Temos que perder para ganhar. Etc, etc, etc. E eu quero vos dizer uma coisa acerca disto. O crente que faz jus ao seu nome, o cristão que faz jus ao seu nome, não se faz notar. A competição, por natureza, procura protagonismo. Exige protagonismo. O cristão não compete. É isso que conduz à luta. É o espírito de competição. E o cristão, por natureza, não compete. Ou seja, ele não se faz notar. E sabem, e eu falava em paradoxos, ainda não disse qual é o paradoxo. Porque ele não se faz notar, por isso é que ele é notável. E por isso é que ele é notado. Tu serás notado se não te quiseres fazer notar. Tu subirás se desceres. Tu serás exaltado se te humilhares. A passagem fala da humildade. Todo este contexto da passagem, como temos estado a ver, fala acerca da humildade. Bem, continuando. Falava eu em disputa, em contenda. Contender significa disputar. E este contender, estas contendas, estas disputas, visam mostrar aos outros que os outros estão errados. Esta ideia de querer fazer ver aos outros que eles estão errados é muito mau. E eu conheço muita gente que é perita nisto. Quer fazer que os outros sintam que estão errados. Isto não é um espírito cristão. Não é isto que nós aprendemos na Bíblia. Eu quero fazer sentir aos outros que eles estão errados. Mesmo que eles estejam errados. Sabem quem é o acusador dos irmãos? É Satanás. Satanás é que permanentemente acusa os crentes. Não sejamos acusadores dos crentes. Porque senão estamos em maus lençóis.
quando nós somos acusadores dos crentes, estamos a fazer a vontade de Satanás. E eu queria sublinhar bem isto, porque isto me parece muito importante. Ficaremos muito mal na fotografia se formos acusadores dos crentes. Ficaremos melhor na fotografia se formos defensores dos crentes. Os defendermos. O espírito de competição, de luta, não é bom. Nós devemos defender os crentes. E isto parece-me muito importante, porque é isto que o Senhor faz. O Senhor defende-nos. Sabem de uma coisa fantástica? O Senhor tem-me defendido desde a primeira hora que eu me converti. Sempre me defendeu e sempre me defenderá. A mim e a vós. Nunca teve um dedo acusatório para mim, desde que eu me converti. Tinha razões para isso, muitas. Algum dia o fez? Nunca. Isto é muito importante. Nós temos que ser como o Senhor. Eu dou graças a Deus por a história de Esaú e de Jacó. E dou graças a Deus por Jacó, que estava com medo que o irmão dele, o Esaú, com a razão, se vingasse daquilo que ele lhe fez. Se fosse surpreendido pelo irmão Esaú, que quando chegou ao pé dele abraçou-o. Em vez de matá-lo, abraçou-o. E Jacó disse: eu vi o teu rosto como o rosto de Deus. Irmãos, as pessoas precisam de ver o nosso rosto como o rosto de Deus. Mas quando nós agimos como os homens agem, agimos como a carne age, agimos como Satanás gosta de agir, como o pecado gosta de agir, quando nós agimos dessa maneira, ninguém vai ver o rosto de Deus em nós. Mas quando nós agimos como Deus age, perdoador, misericordioso, gracioso, as pessoas podem ver em nós o rosto de Deus. É tão fácil de cantar como ainda cantamos no domingo. De Jesus a beleza se veja em mim. É tão fácil cantar isto, não é? E onde é que está a beleza? Onde é que está a beleza de Jesus em mim? Ela está em mim, quando eu ajo como Esaú. Não vos vai faltar ocasião em que vocês vão estar numa situação semelhante a de Esaú, em que vai haver irmãos vossos que os vão tratar mal, em que mereciam justamente um tratamento adequado. É a grande oportunidade de vocês revelarem o vosso rosto como o rosto de Deus. Isto tem que haver humildade. Sem humildade, claro que não vamos lá. Tem que haver humildade. Eu, como já disse, no estudo da carta aos Efésios, eu há bocado estava ali a pensar assim, qualquer dia temos que estudar a carta aos Efésios outra vez. Estávamos a orar. Eu estava ali a orar, mas os pensamentos estão sempre ali a surgir. Qualquer dia temos que estudar a carta aos Efésios outra vez. Eu estou a estudar a carta aos Efésios diariamente. Mas acho que temos a necessidade de estudar. Aliás, eu acho que a gente devia estudar a Bíblia toda, todos os dias. Eu sei que é uma impossibilidade, mas era o que a gente precisava. Nós devíamos estudar a Bíblia toda, todos os dias. Na carta aos Efésios, como eu já tive a ocasião de dizer quando estamos aqui a carta aos Efésios, o nosso Deus diz bem de nós. Já reparaste nisso? Se há alguém que diz mal de nós, que é Satanás. E vocês têm o exemplo de Satanás no caso de Jó. Ele falou bem ou falou mal de Jó? Falou mal de Jó. Ele chegou ao pé de Deus e falou mal de Jó. Ele diz que é teu servo. Mas ele é porque tudo lhe corre bem. Vais ver que ele é um falso. Vais ver que ele é um interesseiro. Acham que isto é falar bem de uma pessoa? Ele chamou-lhe de interesseiro, por outras palavras. Satanás fala mal de nós. Mas Deus fala bem de nós. Vocês já ouviram falar da história de Noé? Lembram-se dos pecados de Noé? Ouviram falar da história de David? Lembram-se dos pecados de David? E tantos outros.
E da carta aos Hebreus, capítulo 11. Depois de eles terem vivido neste mundo, Deus vai falar acerca deles. É chamado o galarim da fé. Vocês veem Deus falar mal de alguém ali? E Deus não tinha razões para falar mal deles todos. Falou mal de alguém, Deus só fala bem dos crentes. Na carta aos Efésios eu leio isto. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Sabe o que quer dizer abençoar? Dizer bem. Com todas as bênçãos, com tudo o que se pode dizer de bem. Vocês às vezes até nem sabem o que é que quer dizer as palavras que lá estão escritas. Porque abençoar quer dizer bem. Abençoar, o significado de abençoar é bem dizer. Só que normalmente, quando nós nos referimos a Deus, dizemos bem dizer a Deus. Não dizemos abençoar a Deus. E quando se trata de Deus dizer bem de nós dizemos abençoar os crentes. Mas as palavras são sinónimas. Deus só diz bem de mim. Na carta aos Efésios, bendito seja Deus, porque Ele bendiz-me. Vocês já viram o que é que Ele diz bem de mim? Diz que eu fui eleito antes da fundação do mundo, escolhido. Eu não sou refúgio. Eu não fui uma coisa assim para Ele que... um acidente. Eu fui escolhido. Eu quando penso no que Deus pensa de mim, eu penso, Ele escolheu-me. Diga uma coisa. Quando vocês vão ao supermercado e chegam lá ao sítio das laranjas, e vocês têm que escolher as laranjas que vão levar para casa, lá há muitas. Eu nunca vi ninguém chegar lá e pegar das laranjas qualquer e trazer. Todo mundo que chega lá ao pé das laranjas, escolhe as laranjas. Não sei porquê, mas toda a gente vai lá escolher. No fundo, aquilo acaba por sair tudo. Mas a verdade é que todo mundo chega lá e vai escolher. E não é só as laranjas. É as laranjas, é o pão, é tudo. As pessoas gostam de escolher. Quando uma pessoa está a escolher, o que é que vocês acham? O que é que está por detrás desse pensamento ou sentimento? É o melhor. Sabem como é que Deus olha para mim? Como algo bom, o melhor. Deus só fala bem de mim. Naquela lista tremenda de Efésios capítulo 1, ele depois começa a descrever, a detalhar, começa com eleitos, escolhidos, e vai para ali e diz perdoados. Diz que nós estamos perdoados em Cristo. Uma coisa que alguns eram capazes de pagar milhões só para serem perdoados. Eu tenho isso. Pela graça. E Deus fala bem dos crentes. Fala bem, fala bem, fala bem, fala bem. Como vocês sabem, a Bíblia diz que Ele lançou os nossos pecados no mar do esquecimento. Ele perdoa-nos de tal maneira que diz a Bíblia que Ele lançou os nossos pecados no mar do esquecimento. Houve alguém que até disse que nesse mar... Sabem que existem vários mares, não é? Os judeus até acreditavam em 7 mares. Sabem de uma coisa? Há vários mares. Nós temos aqui um mar aqui ao pé de nós. Vocês é que não sabem. Não é isso que vocês estão a pensar. É o Mar da Palha. O Mar da Palha é o Rio Tejo, aqui na Foz. Chamado Mar da Palha. Toda aquela zona vasta do estuário do Tejo, que parece mar autêntico, é chamado Mar da Palha. Existem vários mares. Pelo mundo inteiro. Uma infinidade de mares. Mas há um que não está aí contabilizado. É o mar do seu esquecimento. O mar do esquecimento de Deus. Houve alguém que disse que nesse mar há uma placa. Está lá uma placa. Nesse mar do esquecimento de Deus. Diz assim, proibido pescar. Foi Deus que pôs lá isso. Porque Ele diz que é o mar do seu esquecimento. Portanto, o pecado que cai lá não volta a sair de lá. Porque Ele esquece. E é assim que Deus lida comigo. E houve um crente que um dia orou a Deus e disse, Senhor, eu venho a Ti muito triste.
Eu voltei a pecar, Senhor. Senhor, cometi o mesmo pecado. Lembras-te, Senhor, o pecado que eu tinha cometido? Caí no mesmo pecado. E o Senhor virou-se para ele e disse-lhe assim: qual? O mesmo? Qual? O Senhor já se tinha esquecido. É com este Deus que nós lidamos. Que nos perdoa mesmo a sério. E é este Deus que fala bem de mim. Não sendo eu bom, por natureza. Porque Jesus disse: se vós sendo maus, vós sendo maus, em contraste com aquele mancebo rico que disse: bom mestre, por que me chamas bom? E chamou bem. Todos nós somos maus, que é uma coisa que custa a engolir a muita gente. Mas a realidade é que todos nós, por natureza, somos maus. E só Jesus é bom. E a diferença está na natureza que nós e Ele têm. A natureza dele, que é uma natureza santa. Ele é o santo. Acerca dele foi dito: o santo que de ti há de nascer. Foi dito a Maria: o santo que de ti há de nascer. Mas nós nascemos em pecado. Portanto, nós somos maus. Mas a obra da graça de Deus em nós é de tal ordem, e o amor dele é tão grande, que ele transformou-nos completamente. E agora olha para mim e não diz mal de mim, só diz bem de mim. E por isso lemos na Bíblia que ele abençoa-me. Como é que eu posso ter a ousadia? A partir de hoje vocês vão tomar muita atenção a isto que eu vou dizer. Como é que, sabendo eu isto, que aquele a quem Satanás diz mal, que por acaso até era o melhor crente de sempre, que era Jó, mas o diabo sempre arranja maneira de dizer mal, mesmo sendo um crente fantástico, ele arranja sempre uma maneira de dizer mal. Vocês tenham cuidado. Vocês tenham cuidado. Eu vou contar aqui uma história muito rapidamente já. Havia um cão que era um gênio. Um dia, esse cão chegou à loja do merceeiro e trazia na boca um cesto com um bilhete e com dinheiro. O merceeiro recebe o cesto e o bilhete, lê, e ele devia levar um bocado de carne e mais não sei o quê. E o merceeiro aviou, pôs no cesto a carne e mais não sei o quê, que já não me lembro o que era, e ficou muito admirado. Disse assim: foge, este cão é uma coisa fantástica. E o cão pega no cesto com a carne e o merceeiro pensou assim: bem, o cão de certeza que pelo caminho vai comer a carne. Qual que é? O merceeiro foi sempre a seguir o cão. E o merceeiro foi a seguir o cão continuamente e viu coisas fantásticas. Por exemplo, o cão chegou lá a um determinado passeio, chegou a uma paragem de autocarro, parou ali, na paragem de autocarro. Veio um autocarro e o cão, ele a ver, e o cão, o que é que ele fez? Foi como se estivesse a olhar para o autocarro, adiantou-se, saiu do sítio onde estava, da paragem, foi até o autocarro, começou a olhar para o autocarro, e ele deve ter farejado o autocarro, e viu que não era aquele o autocarro, e voltou ao seu lugar. Até que chegou um autocarro, e ele entrou para dentro desse autocarro. E o outro sempre a seguir o cão. Foi no autocarro. Chegou à paragem, não sei de onde, saiu da paragem, e ele vê o cão a sair da paragem, e vai diretamente a uma casa. Chegou à casa, tinha um portão fechado. O cão pousou o cesto, com as coisas lá dentro, levantou as patas, abriu o portão, pegou outra vez no cesto, fechou o portão e foi para dentro do quintal. E dirigiu-se à porta da casa. Chega à porta da casa e levanta as patas para a porta para abrir a porta principal da casa. Mas não conseguiu. E como não conseguiu, o que é que ele fez? Tocou a campainha. Tocou a campainha e vem o dono
que abre a porta da casa, todo irritado, e a falar mal do cão. E tu és uma porcaria, e tu assim, e tu não vales nada, e és sempre o mesmo, e não sei o quê. E o homem estava chocado, o homem da mercearia, e vai assim, oh, senhor, desculpe lá, o senhor tem aqui um gênio. O senhor tem aqui um gênio, e trata mal assim o gênio. Ele disse, um gênio? É a segunda vez esta semana que ele se esquece de levar as chaves de casa. Sabe de uma coisa? Jó era um gênio. Mas até nos gênios o diabo arranja um motivo para criticar. Tu há de ser sempre... Nunca fiques surpreendido se fores criticado. Nunca fiques surpreendido. E às vezes vejo alguns a ficarem muito tristes, porque foram injustiçados, porque foram maltratados. Isto faz parte do processo da escola da humildade. Nós não devemos ficar surpreendidos se alguém nos tratar mal, se alguém nos ignorar, se alguém se esquecer de nós, se alguém nos marginalizar, se alguém nos maltratar. Porque ainda que sejamos gênios, devemos ser sempre maltratados. Dizia eu, como é que eu posso atrever-me a falar mal de um crente que Deus só fala bem? Vocês atrevem-se a fazer isso? Vocês atrevem-se a falar mal de um crente do qual o Senhor só diz bem? Já pensaram bem naquilo que estão a fazer quando estão a falar mal de alguém? Pensem bem, pensem duas vezes. A partir de hoje, vocês nunca mais se vão esquecer disto. Espero. Murmurações, disputas, contendas. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 9, nós lemos assim, muito rapidamente. Temos que andar. Eu tenho sempre o problema do tempo. 1 de Pedro 4, 9, a minha sensação é sempre que nunca tenho tempo. Ou seja, a minha sensação é que eu digo tudo em 5 minutos e já não tenho mais nada para dizer. E depois chegou ao fim, é exatamente o contrário. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 9, nós lemos assim: sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Sabem quando é que nós murmuramos mais? Sabem? Quando nos conhecemos melhor. A murmuração está associada à hospitalidade. Quando as pessoas estão juntas. E as pessoas têm muita tendência de ser murmuradoras. Eu vou-vos contar um outro caso. Quem me contou isto foi o irmão Sobral. Nunca mais me esqueci. Ele contou esta situação. Diz ele que um dia, acho que foi nos Estados Unidos da América, um pregador veio de muito longe, como era hábito. Ele costumava ir pregar a vários sítios e deslocava-se em grandes distâncias. E na América as distâncias são todas muito grandes. E ele deslocou-se para ir pregar a uma igreja. Acontece que era uma noite também de temporal e ele não pôde regressar no mesmo dia a casa. E um crente lá da igreja, penso que era um ancião ou pastor lá na igreja, convidou-o para ele pernoitar lá em casa. Não, o irmão não vai fazer agora esta viagem de noite, isto é muito perigoso. E dorme lá em nossa casa, vai lá para casa, dorme lá em casa e tal, e não sei o quê. E pegou no crente e levou para casa. E a mulher, quando chegou lá à casa, não estava à espera, não é? Que ele aparecesse lá com alguém em casa. E ele entrou, não é? E a mulher veio toda cheia com um sorriso de uma ponta à outra. Ah, irmão, e tal, bem-vindo aqui a casa e tal, e não sei o quê. Toda cheia de simpatias e tal, e não sei o quê. O irmão está já à vontade, o irmão está em sua casa e tal, e não sei o quê. E pronto, ele sentou-se lá no sofá, lá na sala de estar, pousou na entrada, no hall de entrada, pousou lá o sobretudo dele, e depois estava a conversar lá com o marido e tal, e não sei o quê. A mulher, entretanto, foi para dentro, tratar lá da vida dela e tal, e não sei o quê. Mas, entretanto, no meio daquele processo todo, às tantas o homem esqueceu-se de qualquer coisa lá no bolso, sobretudo, e levanta-se lá da sala de estar onde estava e vai ao hall, que estava escuro, lá no hall, estava escuro, e vai lá ao sobretudo, estava assim meio abaixado no sobretudo, a tirar qualquer coisa de sobretudo. A mulher, entretanto, que ia a passar, pensava que era o marido, que não era ele. Chegou ao pé dele, deu-lhe um pontapé no traseiro e disse assim: toma lá que é para outra vez não trazeres cá para casa.
Vocês vejam. Isto não pode ser. Isto a propósito da hospitalidade e da murmuração. Eu gostava de chamar a vossa atenção para mais coisas importantes. A ideia da murmuração, a ideia, dizem os entendidos na palavra, há ali uma ideia impregnada de má vontade. De má vontade. E como nós às vezes nos deixamos possuir pela má vontade, os nossos atos e as nossas palavras revelam isso. Má vontade. Irmãos, não façamos as coisas de má vontade. O que é que eu disse há bocado? É possível servir a Deus, é possível servir na igreja, é possível servir os crentes de má vontade. Eu não sei o que é que move alguns. Eu não sei o que é que move alguns no serviço que fazem. Mas alguns fazem-no de má vontade. E é possível fazer as coisas de má vontade. E sabem como é que se traduz a má vontade? Numa coisa muito simples. Não fazem as coisas pela vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa. Porque a vontade de Deus é agradável. Porque a vontade de Deus é perfeita. E quando as pessoas fazem de má vontade, não estão a fazer a vontade de Deus. Não o fazem pela vontade de Deus. É por vontade própria. Que a sua vontade é má. É imperfeita. É desagradável. E eu queria que refletissem sobre isto também. Precisamos de aprender a conhecer a vontade de Deus, que é o que Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 12, nos primeiros versículos. E nós precisamos de aprender a conhecer a vontade de Deus. E que tudo começa com esta expressão do apóstolo: rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus. O apóstolo está a dizer assim: rogo-vos pela compaixão de Deus, pela misericórdia de Deus. Vocês já pensaram na misericórdia de Deus? Todos os primeiros 11 capítulos ele fala da misericórdia de Deus. Deus foi compassivo extremamente connosco. E depois ele continua e diz: para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabem que a compreensão da compaixão de Deus para comigo é que me deve levar a querer saber, a querer conhecer quem é o meu Deus, que fez o que fez para comigo. E eu conhecer a sua vontade, que vai fazer uma diferença tremenda na minha vida. Porque a minha vontade só traz problemas. É por isso que quando vocês estiverem numa encruzilhada em que vocês tiverem que escolher, vocês não escolham. Deixem que seja o Senhor a escolher por vós. Porque vocês vão escolher mal. Deixem que seja o Senhor a escolher por vós. Em tudo na vida, ouviram? Em tudo na vida, deixam que seja o Senhor a escolher por vós. Precisamos de aprender isto. Nós não devemos fazer o que fizermos por dever. Devemos fazer por prazer. Isto é muito importante. Servir o Senhor por prazer. Não é por dever. Não é porque tem que ser, porque tem que ser. Alguém tem que fazer ou tem que se fazer. Isto não é o espírito do cristão. Mas por prazer. Uma coisa muito importante. A humildade vê os outros porque ela é humilde. A humildade, porque é humilde, vê sempre os outros acima dela. Torna-se mais fácil servir os outros quando a gente se vê por baixo. Porque aqueles que estão muito exaltados, quando olham para os outros e veem-nos lá em baixo. E até eles são muito importantes para poderem servir quem quer que seja. É quando nós somos humildes que adquirimos o espírito correto do serviço. Sobre as contendas. Está um mundo de coisas aqui para falar acerca disto, que é uma coisa impressionante. Mas eu quero vos dizer assim, sobre as contendas. Nós acabamos, não sei se acabamos, ainda não decidi, mas no domingo passado nós, mais uma vez, e se calhar foi a última vez, estivemos a considerar José como uma figura de Cristo. E certamente que vocês se lembram que antes de vermos estes 46 pontos de José, que nós vimos, nós consideramos José evangelicamente, além de o termos considerado dispensacionalmente, como eu referi também no domingo passado. E quando nós analisamos José evangelicamente e vimos como é que os irmãos são um quadro perfeito do pecador perdido,
E como José é um quadro perfeito do Senhor Jesus Cristo. E como temos ali o Evangelho espelhado de uma forma clara, nítida. Quando, tipicamente, nós vemos os irmãos perdidos de José salvos, José dá-lhes ordens. Sim, porque nós só passamos a receber ordens do Senhor depois de Ele nos salvar. Ele torna-se nosso Salvador e Ele torna-se nosso Senhor. E sabem qual foi uma das ordens que José tipicamente deu aos irmãos? Ele disse isto. Não contendais pelo caminho. José disse aos irmãos, agora vocês vão, não contendais pelo caminho, está em Gênesis 45, 24. Não contendais pelo caminho. Deus não quer que agora que somos irmãos, que fomos remidos, que fomos perdoados, que fomos salvos, que contendamos pelo caminho. Não faz sentido, não tem justificação, não tem nexo. Que Deus nos ajude. Eu gostava de ler uma quadra que escrevi hoje, que diz mais ou menos assim. Baseado lá na carta aos Efésios. O amor do lídimo cristão nunca faz discriminação. Ama com todo o coração, mas todo o seu irmão. E é este espírito que nós devemos revelar. Gostava ainda de dizer o seguinte, para nós terminarmos. Tenhamos cuidado, irmãos, com as nossas palavras. Não se esqueçam, mesmo que excedamos todas as expectativas, como aquele cão, há de haver sempre alguém disposto a murmurar contra nós. Sempre. Não se deixem surpreender por isso. Porque isto é uma verdade. E agora gostava de vos dizer outra coisa. Bem, este espírito de queixume, de murmuração, ambas as coisas estão associadas, não é por acaso que elas estão ali associadas, o queixume, a murmuração e depois as contendas, tudo isto depois vai dar no que dá, não é? Não pode dar a coisa boa. Como dizia o Billy Graham ainda na meditação que eu hoje traduzia dele, dizia assim, uma coisa que começa mal só pode acabar mal, por outras palavras. E é assim, isto não pode acabar bem desta maneira. Vou-vos contar uma pequena história que pode também ajudar a perceber, que a gente às vezes com uma história a gente percebe melhor do que de outra maneira. Hoje estamos aqui as crianças e eu então hoje deu-me para as histórias por amor a elas. Então vou contar aqui uma história para as crianças ouvirem, para não se esquecerem do significado desta história. É apenas uma história. Isto não foi verdade, é apenas uma história. Mas esta história ilustra uma grande verdade. Conta-se então nessa história que um dia 2 anjos se encontraram e falaram um com o outro. E esses anjos, houve um deles que virou-se para o outro e disse assim, olha, se nós dessemos 15 minutos do nosso poder aos homens, como é que tu achas que eles reagiriam? Sabem que os anjos têm muito mais poder do que os homens, de muitas maneiras. Já uma vez fizemos um estudo sobre os anjos e alguns de vocês devem se lembrar disso. O que é que aconteceria? Se as pessoas tivessem o mesmo poder que nós temos, como é que tu achas que elas reagiriam? Sabem qual foi a resposta do outro anjo? Depende. Depende? Perguntou o outro. Sim, depende. Olha, vamos fazer um teste. Vamos dar 15 minutos de poder àqueles 2 agricultores que tu vês lá em baixo. São 2 agricultores diferentes. E vamos lhes dar 15 minutos de poder a ambos os agricultores. E vamos ver o que é que vai acontecer. E então a história conta que um dos agricultores estava no campo e eles já automaticamente deram esse poder. É claro que isto é uma história, não é? Portanto, eu salvaguardei bem isso desde o início. E ele, automaticamente, o poder foi dado aos 2 agricultores. Eles estavam no campo a trabalhar. E então, um deles, o primeiro agricultor, viu uns pássaros a virem para o campo dele e ele falou para os pássaros e disse assim, ó pássaros,
vocês, se não se importam, venham mais tarde. Mas agora, não, deixa que a minha colheita, deixa que a minha sementeira produza e eu tenha uma boa colheita e depois vai haver tanta fartura, disse ele. E repetiu isto várias vezes aos pássaros, que vocês depois vão ter muitas sobras para vocês e vocês vão se saciar e tal. Mal ele acabou de dizer isto, sabe o que aconteceu? Mal ele acabou de dizer isto, uma grande colheita surgiu de repente no campo. Tudo o que ele tinha semeado, de repente nasceu tudo, cresceu tudo e automaticamente foi tudo colhido, foi tudo ensacado e tudo recolhido nos seus celeiros. E o homem ficou assim a olhar, mas o que é isto? Eu estou incrédulo acerca daquilo que eu estou a ver. E foi para casa todo contente. E ele quis falar com a mulher e chega lá a casa e disse: mulher, tu nem sabes como aconteceu. E ele virou-se assim: sabes o que é que aconteceu, mulher? Então não é que aconteceu isto assim de repente. E contou o que se tinha passado. E vira-se ela assim: oh mulher, com esta fartura tanta, com que Deus nos abençoou, agora temos a possibilidade de deixarmos esta nossa casa tão velhinha, e termos uma casa maior, uma casa mais cómoda, que tu bem mereces, com tanto trabalho que tens tido. E de repente a casa transforma-se toda e transforma-se num palácio autêntico e uma casa fantástica. E eles, o que é isto? Bem, a história continua e passamos para o outro homem, o outro agricultor. O outro agricultor, os pássaros também foram ao campo dele. Quando os pássaros chegaram ao campo dele, o homem ficou indignado, irritado, zangado e disse: malditos, saiam daqui já depressa, vocês estão a mandar cabo da minha colheita toda e tal, não sei mais, e eu vou ficar sem nada e a minha sementeira não vai adiantar nada, eu vou ficar sem nada. De repente, ficou sem nada. Tudo se queimou, tudo se perdeu. O homem ficou tão danado, tão indignado com aquilo que tinha acontecido e ficou todo surpreendido. Foi para casa todo chateado, todo aborrecido. Chegou ao pé da mulher e disse: mulher, vamos sair daqui. Isto não pode ser. E perdemos a colheita toda e tal, não sei o que mais. Olha, isto não quer saber. Vamos fazer para a cidade, vamos arranjar outro trabalho, que se queima a casa. De repente um grande incêndio e a casa ficou toda desfeita. O outro agricultor de repente começa a ouvir gritos. Socorro, socorro, socorro! Era o outro agricultor. Encontram-se os dois e vira-se o primeiro agricultor. O que é que se passa? O homem está tão aflito. O que é que se passa? E disse ele: tudo o que eu digo acontece. E vira-se assim o primeiro: olha, tudo o que eu digo também acontece. Uma coisa fantástica, não é? É fantástico, tudo o que eu digo acontece. E o segundo agricultor disse: fantástico, terrível, terrível. E vira-se assim tu estás muito perturbado, anda até aqui a minha casa. E ele leva-o para casa. Quando chega lá a casa, o outro ficou muito admirado. Que grande a casa que tu tens. Quando é que isso aconteceu? E a história termina aqui. Irmãos, tenhamos cuidado com o que dizemos, porque tudo o que dizemos acontece. E se na nossa boca houver maldição, maldicência, falar mal dos outros, murmuração, é terrível. Se nas nossas palavras houverem sempre uma palavra agradável, temperada com sal, encorajadora, estimuladora, o resultado é tremendo nos outros. Para bem. Eu vou terminar com uma notícia que aconteceu em 1834. Ou 1894, já nem sei, acho que é 94. Em 1894, nos Estados Unidos da América, houve um jogo de beisebol que ficou na história. E nesse jogo de beisebol, disputou-se na cidade de Boston, nos Estados Unidos.
A dada altura, no jogo, dois jogadores de equipas diferentes, não é? Pegaram-se um contra o outro. Que é o que acontece muitas vezes nos campos de futebol e noutras modalidades que nós vemos por aí acontecer. Dois jogadores pegaram-se um com o outro. Passado um bocado estavam todos os jogadores à bulha uns com os outros. Passado um bocado estavam as claques todas envolvidas em pancadaria umas contra as outras. Passado um bocado as bancadas estavam incendiadas. Passado um bocado estava o estádio todo em chamas. E quero-vos dizer, e isto é história, porque ficou na história, 107 casas em redor foram todas queimadas. Perceberam agora o que é que Tiago quis dizer quando disse cuidado com a língua que é como um fogo? Sabem o que é que pode produzir aquilo que vocês dizem de mal? Que Deus nos abençoe.